Ageu, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Feche os olhos. Senhor, esta é a Tua palavra, Senhor, que tem um momento central no culto nesta noite, Senhor. Obrigado por cada vida que aqui está presente. Obrigado cada homem, mulher. Obrigado, Senhor, pelas crianças. Obrigado, Senhor, por cada família. Obrigado, Pai, porque temos tido a oportunidade de pregar com liberdade o Teu Evangelho e receber com liberdade a Tua palavra. Mas nós não podemos ter este momento em vão. Precisamos, ó Pai, aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá. E queremos, Senhor, ser impactados pela Tua palavra. Por isso, Senhor, direciona-nos conforme a Tua vontade. E, Senhor, que eu seja como instrumento nas Tuas mãos, apto, Senhor, a ministrar aos meus irmãos, Senhor, a servi-los como um servo bom e fiel. Eu não quero estar aquém nem além daquilo que o Senhor me entregou, Senhor, mas cumpre-me fazer com fidelidade, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Por isso, Pai, capacita-me com habilidade e sabedoria, Senhor, para transmitir aos Teus servos aqui presentes, Senhor, o que o Senhor quer. Que seja somente o Teu Santo Espírito falando. Por isso, Senhor, submetemos agora todo espírito à obediência de Ti. E aquilo que não vem de Ti, Senhor, que se calhe, caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tão somente a Tua palavra prospere nesse lugar. Senhor, abre os ouvidos espirituais, abre os olhos espirituais, que venhamos a compreender a Tua palavra e sermos transformados por ela nesta noite, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, por aqueles que estão com o coração aflito, que sejam visitados agora, sejam revestidos de paz, que venha a ser um tempo de descanso na Tua presença, um tempo de refrigério na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, amados, por gentileza. Eu vou contextualizar um pouquinho essa passagem de Ageu, capítulo 2. Embora Ageu ele é chamado de um dos profetas menores, mas não porque ele era menor em envergadura, né, de autoridade, de ser um instrumento nas mãos de Deus, não. Ele era menor porque ele produziu menos teologia, ele produziu menos informação, né, comparado com outros profetas, como Jeremias, Isaías, que produziram bastante, né, tem registros mais extensos. Mas não por isso, Ageu, ele era menor no sentido de ser um instrumento de Deus, ser usado por Deus, e certamente ele o foi, porque seremos abençoados nesta noite em nome de Jesus, pela palavra que o Espírito Santo inspirou este homem, e ela nos chegou às nossas mãos. Mas eu queria inserir Ageu no tempo, para que a gente possa compreender qual o contexto de vida deste profeta. Na realidade, ele vivenciou, né, ele foi um profeta usado por Deus, num contexto já do exílio babilônico, né, do exílio, pós o exílio babilônico, embora o império ali predominante no seu tempo não era o babilônico, e sim o império persa, ou o império Aquemênida, né, como você já deve ter em algum momento na sua vida estudado na história, né, o império persa ele foi um império de um vasto território em toda a região hoje atual, Irã, no norte da Arábia Saudita, toda a terra palestina, na Ásia Menor, até alcançando a Macedônia, também partes do Egito, enfim, foi um império de grande proporção territorial. E neste contexto, havia um governante chamado Dário, ou Dario. Ele foi o segundo governante desse império. E ele foi um homem forte nesta nação. Mas é interessante que o Império Persa, o Império Aquemênida, ele
não era um império que interferia muito na cultura ou na fé do povo. Pelo contrário, ele era um império que gerava muito tributo, uma carga tributária, ele exigia recursos, intervia militarmente, porém, ele respeitava a cultura local, ele respeitava as crenças locais, então permitia um convívio social relativamente estável. Tá? Então eu quis apenas contextualizar você desse período. E, então, Ageu, ele vivenciou aproximadamente, né, vamos fazer aí uma média, ele vivenciou o ano de 521 a.C. Então, quase mais de 2.500 anos atrás, este profeta profetizou esta palavra. Né? Então, agora você está compreendendo como era essa realidade. E qual era o contexto que ele estava vivendo? Um contexto de restauração do povo judeu à sua terra. Então foi levantado um homem chamado Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. Seria uma espécie de governador. E isso nos relata o versículo 1 e 2 do capítulo 2. Queria que você olhasse ali comigo. Vou fazer a leitura deles. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, olha só, hein? Só uma pausa aí. Um tempo mais ou menos bem delimitado, né? 7º mês, no dia 21. Então ele recebeu esta palavra. Versículo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, dá uma pausinha aí. Então, Ageu, ele profetizou, e ele declarou uma palavra profética a um homem chamado Zorobabel, que era príncipe de Judá, mas seria ali um governador do território de Judá, dentro do Império Persa. Então é como se o Império Persa ele se dividisse em territórios, ele estabelecesse autoridades locais e eles levantassem um homem ligado àquela terra, e esse homem chamado Zorobabel, para cuidar ali, governar politicamente aquele lugar, representar o Império Persa naquele lugar. E Deus o estabeleceu ali. E ele também profetizou a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Ou seja, Josué, ele seria o responsável pela reconstrução de algo que havia sido destruído no sentido espiritual. Então, Zorobabel no sentido físico, político, e Josué, não é o Josué lá de trás, que é sucessor de Moisés, é outro Josué, um homônimo, que exerciam o sacerdócio levítico, um dos descendentes de Arão, e ele, como responsável pelo serviço ao Senhor, pelo culto ao Senhor, ele também recebia essa palavra profética. Amém, queridos? Então, está clara essa palavra, vocês estão compreendendo o momento social e político ali daquelas pessoas. Então, ali havia um momento, uma fase de reconstrução de uma nação que havia sido destruída após o exílio babilônico. A Babilônia destruiu Jerusalém, destruiu o primeiro templo que Davi desejou tanto construir, e eu falei a vocês há pouco. E Salomão construiu um templo glorioso, um templo que tinha uma glória própria, mas que foi destruído diante da multiplicação de pecados que o povo de Judá praticou. E Deus, ele não pôde suportar, visualizar aquele cometimento de pecados, aquela multiplicação de iniquidade, então ele permitiu uma intervenção maligna, destrutiva, permitiu que viesse juízo contra o seu povo, para que ele fosse purificado. Era necessário que o povo sofresse para que se convertesse. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos áreas da nossa vida que nós estamos sofrendo. O sofrimento, na realidade, ele é uma oportunidade de mudança.
Porque se ele está presente ali, você tem que fazer alguma coisa. A não ser que você goste de sofrer. Mas geralmente, quando nós estamos sentindo uma dor, quando nós estamos sentindo um desconforto, a gente faz alguma coisa para reduzir essa dor e reduzir esse desconforto. Então o sofrimento, ele nos sinaliza que há algo de errado para que a gente faça alguma coisa para mudar. E Deus permitiu um grande sofrimento ao seu povo com o exílio para que ele viesse a mudar. Para que os pecados cessassem e eles fossem restaurados. E ali então era um momento de restauração. Era uma fase de restauração, mas toda restauração, amados, dá muito trabalho. Por isso eu quero dizer para você que perdeu algo em sua vida, meu irmão, minha irmã, não permita que isso piore. Talvez você já tenha pensado, ou talvez você pense agora, o que aconteceu na minha vida que foi completamente destruído? Ou que eu perdi? Sempre temos alguma coisa que a gente perdeu, não é mesmo? Se a gente parar para pensar, poxa, eu perdi às vezes uma oportunidade, ou eu perdi amigos, ou eu perdi um relacionamento, ou eu perdi um negócio. Diferentes situações que nos falam de perdas. E a reconstrução, muitas vezes, é mais difícil. Ou, se não é mais difícil, ela é dolorosa. A destruição é sempre mais fácil que a construção, claro. O que você precisa dispensar de energia para reconstruir uma coisa destruída, às vezes é maior do que você fazer algo novo. Então nós precisamos, amados, valorizar o que Deus colocou em nossas mãos. Valorize a sua família. Valorize os seus filhos, valorize o seu trabalho. Valorize a sua igreja. Não estou puxando sardinha, não. Mas valorize. Valorize os seus relacionamentos, valorize as suas amizades, valorize os seus parentes. Valorize aquilo que você construiu. Pense sempre 2, 3, 4, 10, 1000 vezes antes de desprezar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Porque a reconstrução é sempre muito mais difícil. Então, se você puder evitar isso, melhor. Mas, e se aconteceu algo que você perdeu ou foi destruído? Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que em Deus você pode restaurar, você pode reconstruir, você pode viver algo novo. E aqui esta palavra, a palavra-chave é de uma segunda casa, cuja glória será maior do que a primeira. Então o que Deus tem para você nesta noite, nesses dias, é algo superior. Mas, para isso, você precisa viver aquilo que esses 2 homens viveram e foram encorajados pelo profeta, e a gente vai seguir para entender. Diz o versículo 3, acompanhe comigo. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então o que o Senhor está falando aqui é o seguinte: esses homens, a geração deles, provavelmente eles não conheceram a glória da primeira casa. Por quê? Porque o primeiro templo de Salomão foi destruído. E eles estavam sendo convocados aqui à reconstrução da segunda casa, do segundo templo. E esse segundo templo de Jerusalém, eles não sabiam como ficaria, mas o que o Senhor declara aqui, ao final do versículo 3, é uma expressão muito forte. Não é esta como nada em vossos olhos comparados com aquela? Ou seja, o que vocês estão vendo hoje é algo completamente destruído. Talvez você olhe áreas na sua vida, meus amados, que estão em ruínas. E o que você vai ficar fazendo? Você vai ficar parado, olhando para elas e chorando?
Ou você vai se levantar e vai receber esse encorajamento que o Senhor falou a Zorobabel e a Josué: esforça-te, esforça-te. E novamente ele declara: esforça-te. Irmãos, toda mudança é necessário esforço. Sem esforço não há mudança. Se eu quero ser um atleta bem-sucedido em qualquer área, em qualquer tipo de esporte, eu preciso me esforçar, eu preciso treinar, eu preciso me alimentar bem, eu preciso me disciplinar, eu preciso dormir bem. Se eu quero ter saúde, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu como, com o que eu faço, se eu sou limpo ou se eu não sou, eu preciso ter esse cuidado para ter saúde. Se eu quero ter um relacionamento conjugal saudável, eu preciso olhar para o meu cônjuge com responsabilidade, com respeito, com amor e esforçar-me em situações difíceis, porque sempre haverá tensão entre o casal. Pessoas diferentes causam tensões. Se eu quero que o meu filho se torne alguém bem-sucedido um dia, seja estudioso, eu preciso encorajá-lo ao esforço, ele precisa estudar, precisa se dedicar, e eu preciso como pai, ou você, minha irmã como mãe, precisa também ajudar o seu filho nessa caminhada. Então toda conquista, ela exige esforço, toda reconstrução exige esforço. Até para ir para o reino de Deus, precisamos nos esforçar. Por quê? Jesus declarou: o reino de Deus se conquista pela... Pode falar sem medo. Pela começa com for e termina com sa. Força ou glória. Precisamos de força. Precisa haver um empenho. Não é uma força insuportável. Esse esforço que esses homens estariam submetidos a essa reconstrução, amados, não era um esforço insuportável, era um esforço suportável. Eles receberam um chamado. Eu não estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que você vai reconstruir um templo. Você tem um templo de Deus na sua vida, no seu relacionamento com Ele, nos projetos dEle para você, nos sonhos dEle para você, no chamado dEle para você, naquilo que Ele colocou no seu coração relacionado à sua profissão, ou ao seu relacionamento familiar, ou em relação aos seus filhos, ou em relação aos seus netos, ou em relação aos seus pais. Enfim, você tem sempre algo que Deus entregou em suas mãos. Estamos trazendo essa palavra para nós, amém? Então, queridos, é necessário trabalharmos. Não podemos esperar as coisas acontecer, precisamos nos esforçar em Deus. Precisamos nos empenhar. E aqui, continua o profeta a declarar no versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saídes no Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o que o inimigo mais vai fazer é tentar te paralisar. Será necessário um nível de esforço. Para você vencer algo, será necessário você empenhar um esforço para ultrapassar ali. E o que resiste ao esforço? A resistência. E como muitas vezes essa resistência virá? A intimidação contra você. Para que você se desanime. Para que você enfraqueça. Para que você esmoreça. Para que você não creia que vai dar certo. O diabo, ele vai muitas vezes lançar uma mentira. Ele vai lançar uma ameaça. Ele vai dizer para você que você não é capaz, que você não pode. E por isso o Senhor aqui, Ele já deu o antídoto: não temais. Por que não temais? Porque Ele é conosco. Quando nós estamos inseridos no centro da vontade dEle, Ele é conosco.
Não tem como você imprimir esforço e não dar certo e não se cumprir a vontade dele, se você estiver nele, se você estiver obedecendo a palavra dele, não tem como não dar certo. Então ele já dá o antídoto, não temas. E diz o versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E esta palavra profética, ela se cumpriu em Jesus. Sabe por quê? Porque este segundo templo que foi reconstruído, foi o templo de Jesus. Foi o que ele entrou. Era o templo que chamava a atenção dos apóstolos, e ele olhava para os discípulos e falava assim, vocês estão vendo essa casa, né? A coluna, a construção, mas eu vos declaro que não ficará pedra sobre pedra. Mas se cumpriu esta palavra. Este é o segundo templo em que o Senhor prometeu que o desejado das nações ali entraria e encheria aquela casa de glória. E realmente a glória de Deus se encheu ali. E manifestou-se sobre todas as nações. Porque por causa da igreja, os céus, a terra, o mar e a terra seca tremeram. E o evangelho chegou até nós. Então esta palavra profética, ela se cumpriu, ela continuará se cumprindo ainda, ela está se cumprindo. Porque o evangelho está sendo pregado, está sendo multiplicado. Então isso já está acontecendo. Mesmo a segunda casa, essa casa aqui desse contexto histórico, ela não existir mais, hoje o que há ali são ruínas, e vocês já devem ter visto judeus, né, ortodoxos, orando nas ruínas, no que é chamado de Muro das Lamentações, é apenas uma parte, né, do templo que foi destruído. Então, nós vemos que esta palavra ela se cumpriu quando Jesus entrou naquele lugar. Mas continuando, o versículo 8 era apenas um parêntese. Minha é a prata, diz o versículo 8, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo chave que nós declaramos. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus, quando você se entregar para viver o que Ele quer, não mais o que você quer, mas o que Ele quer para você, se o diabo está ameaçando, dizendo para você que vai faltar dinheiro, que vai faltar recurso, que vai faltar suprimento, ele está declarando aqui no versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, ou seja, não vai faltar nada para você. Então se você está paralisado por causa de dinheiro, meu irmão, minha irmã, cuidado, isso é ameaça do diabo. Porque quando você decidir fazer a vontade dele, quando você decidir cumprir o que Ele quer, Ele virá com provisão na sua vida. Talvez Ele tenha que tirar o que é sujo. Porque às vezes nós juntamos tesouros que não foram dados por Deus. E Deus não vai querer isso na tua mão. Ele quer coisa santa na tua mão. Ele quer te dar o novo. Não é mais o velho, é o novo. Mas para que você receba o novo, você tem que abrir mão do velho. Você tem que abrir mão daquilo que é corruptível. E você receberá o novo de Deus. Isso faz parte do esforço. É o esforço de abrir mão do velho. Esforço de abrir mão daquilo que está corrompido, daquilo que está sujo, daquilo que está imundo, daquilo que está te atrapalhando, daquilo que está te roubando e você não sabe. Daquilo que está te levando para o inferno e você não percebe. Você precisa abrir mão disso. Então, quando o Senhor ele declara essa palavra no versículo 8, a Zorobabel e a Josué, isto encheu esses homens de coragem, porque eles tinham a convicção de que não faltaria nada para que eles cumprissem o projeto deles, porque para a construção do templo eu preciso de dinheiro. Eu preciso de recursos. Para empreender, muitas vezes, eu preciso de um recurso. Talvez, aquilo que você quer viver em Deus na sua vida, que você quer reconstruir, que você quer restaurar, não necessariamente precisa do dinheiro.
Mas ele precisa de riquezas espirituais, ele precisa de valores espirituais. Você precisa conquistar valores espirituais na sua vida. Posso dar um exemplo? Vamos supor que você é uma pessoa que é conhecida no mercado por ser alguém que não paga as contas. O famoso caloteiro. Não estou acusando ninguém, tá, amados? É um exemplo, apenas um exemplo, amém? Um exemplo aqui. E você quer ter um bom nome. O que você vai ter que fazer? Imprimir um esforço. Eu vou ter que me esforçar para pagar as minhas dívidas. Eu vou ter que me esforçar para ser honesto. Eu vou ter que me esforçar para não passar a perna em ninguém. Porque a minha natureza pecaminosa, eu preciso abrir mão dela. Eu preciso desfazer dos tesouros velhos, das coisas corrompidas. Não estou falando de dinheiro, estou falando de valores espirituais, comportamentais, éticos, bíblicos. Eu quero viver para agradar a Deus. Então eu não vou ser mais o homem, eu não vou ser mais a mulher que eu era. Eu vou conquistar um bom nome. Estão entendendo, amados? Eu dei apenas um exemplo didático para que você possa compreender que não necessariamente estou falando de dinheiro, estou falando de valores espirituais, muito mais valiosos que qualquer riqueza neste mundo. E isso vai viabilizar a reconstrução do que Deus tem para a sua vida. Então, que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta noite. Será que há algo na sua vida que está destruído, que você quer reconstruir em Deus? Deus, Ele tem uma segunda casa com maior glória do que a primeira. Porque quando Ele restaura, Ele faz algo melhor. Ele não faz mais para ser o antigo. Ele faz algo melhor. Porque Ele ama você. E Ele tem um futuro certo de paz para a sua vida. E por isso, novamente, eu quero ler de novo esse versículo 9, essa declaração profética. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Sabe o que significa paz? Eu leio paz aqui, amados, eu vejo assim estabilidade. Eu vejo segurança. Talvez você olhe num futuro de uma segunda casa gloriosa na sua vida, sem paz. E aquilo te resiste à mudança, mas na verdade o que o Senhor está declarando é o seguinte: aquilo que eu tenho para você, aquilo que eu quero restaurar na sua vida, aquilo que eu quero restaurar na sua casa, aquilo que eu quero restaurar na sua saúde, aquilo que eu quero restaurar nas suas emoções, aquilo que eu quero restaurar nos seus relacionamentos, não será somente algo que terá uma glória maior do que era antes, mas será algo estável, aquilo que traz paz. Porque paz significa isso. Paz não é ausência de guerra. Tudo bem, pode até significar isso, né? Tempos de paz, né? Que não está em guerra. Mas o que a guerra traz? Ela traz instabilidade, ela traz perda. Isso significa que Satanás está guerreando contra a sua vida, e aquilo que está instável é porque há um foco de guerra ali. E o que Deus tem para você ali é paz, é estabilidade. Então, quando Deus Ele restaurar algo na sua vida, Ele também te trará paz, estabilidade, segurança, permanência, um chão sólido, não instável, mas você está seguro do amanhã, porque você está construindo algo nele. Então olha, vocês estão conseguindo perceber a profundidade do que Deus tem para você, meu irmão? Do que Deus tem para você, minha irmã? Não é algo raso, é algo profundo, é algo sólido,
é algo permanente, é algo seguro, é uma rocha, não é areia, é rocha. E por isso Jesus, quando ele declara que aquele que ouve a sua palavra e a executa, é como o homem que construiu a sua casa sobre uma rocha, virá o vento, virá a tempestade, não abalará aquela casa. Mas aquele que ouve as suas palavras, mas não o cumpre, virá o vento, tempestade, e dará contra aquela casa, e ela cairá. Por quê? Porque não foi construída na rocha, foi construída na areia. Talvez você tenha construído uma casa sobre areia. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Jesus está te chamando hoje. Filho, filha, vem, ouve a minha voz. Eu tenho o melhor para você. Mas você precisa ouvir a minha voz. Você precisa me obedecer. Você precisa construir essa segunda casa na rocha. Amém, queridos? Prosseguindo aqui, só ficar de olho na hora aqui para eu não me atrapalhar. O versículo 10, ele situa novamente o profeta. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato de um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imunda. Diz o versículo 14, então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação, diante do meu rosto, diz o Senhor, e assim é toda a obra de suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, e desde esse dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor, depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10, e vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. E aí o versículo 18 fala: ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Dá uma pausinha aí. Então o que estava acontecendo aqui? Eles estavam em reconstrução, trabalhando. Zorobabel lá, comandando politicamente, cuidando da segurança, cuidando do território, cuidando de toda a tributação, administrando aquela terra, e Josué, o sumo sacerdote, cuidando de toda a administração ali, também acompanhando a reconstrução do templo, a construção que estava acontecendo novamente. Eles estavam ali se esforçando, mas havia algo que estava acontecendo. Havia uma coisa muito pequena. Eles estavam já servindo ao Senhor, eles estavam cultuando ao Senhor. O templo, mesmo ainda em reconstrução, estava funcionando. O ofício, o trabalho dos sacerdotes estava sendo executado. Mas ali estavam sendo apresentadas ofertas imundas. Estavam sendo cometidas pequenas falhas, que estavam inviabilizando a prosperidade do povo para que eles ajudassem na reconstrução do templo. E esta é a segunda fase, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos nos preparar. Porque o diabo ele vai tentar pegar você nas coisas pequenas. Talvez você já tenha tomado uma decisão, está se esforçando e caminhando para viver algo novo de Deus na sua vida. Mas você ainda está falhando em coisas
pequenas. E sabe o que isso faz acontecer com a gente? A gente começa a ter perda. Porque o Senhor declara, aquele que veio para buscar 20 medidas, havia somente 10. E o que foi ao lagar buscar tirar 50, havia somente 20. Nós deixamos de prosperar, de avançar. Então nós não podemos subestimar as pequenas coisas, os pequenos erros, as pequenas falhas, as pequenas brechas, os pecadinhos, vamos chamar assim. Porque por eles a reconstrução é inviabilizada. E aqui o Senhor chama a atenção deles, declarando no versículo 15, eu vou repetir ele. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso. O que significa isso? Olha para isso. Quero que isso chame a sua atenção. Não despreze o que eu vou te dizer. Porque você precisa atender a isso antes de pôr pedra sobre pedra da reconstrução. Sabe, irmãos, durante o louvor, no terceiro cântico até, Ana Paula não sabia o que ia pregar sobre isso. Ela falava a respeito de reconstrução. Eu quero dizer para você que, para você continuar a reconstrução, para você se esforçar nessa reconstrução, meus irmãos, você precisa estar atento às pequenas coisas, os pequenos pecados, os pequenos deslizes, porque eles pequeninos, eles vão atrapalhar todo o processo. E talvez nós não alcancemos aquilo que o Senhor tem para nós. Então não deixe que as pequenas coisas mais te atrapalhem. O que de pequeno tem te atrapalhado hoje? Para você pensar, não precisa responder. O Espírito Santo vai mostrar no teu coração. Quais são as pequenas coisas que está te ferindo, que está te queimando, que está te enferrujando, que está te enfraquecendo? Mas você precisa se voltar para Deus. Você precisa se voltar para Ele. Você precisa deixar Ele te mostrar. Talvez você diga, não, mas eu não tenho nada para Deus tratar em mim. Será que não? Às vezes tem. Deixa Ele tratar. Para que você continue avançando. E aqui, no versículo 10, eu quero fazer a leitura dele para finalizar. Ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Sabe, irmãos, o Senhor perguntou se havia semente, porque para que você comece uma cultura, uma plantação, você precisa de semente. Você precisa de adubo, precisa de terra, sim, mas o principal é a semente. Sem a semente você não consegue plantar nada. Então não importa o seu estado hoje. Não importa se você não tem semente em suas mãos. Ele vai trazer a existência para que se concretize o que Ele tem para você. Então você precisa tomar uma decisão. Interessante também que aqui fala de 4 árvores que representam, na verdade, Israel. Representa o povo de Judá. E nos representa, de certa forma, como igreja. Porque Jesus mencionou 2 delas nos evangelhos.
3 delas, na verdade, né? Videira, figueira, romeira e oliveira. Cada uma tem um valor específico. E mais importante do que elas mesmas são os frutos. Frutos doces, como a figueira e a videira, que traz o suco de uva, né, que tanto nos faz bem, nos alegra. A romeira, a oliveira que dá o azeite. Nós somos, em Cristo, árvores frutíferas. Então, talvez você não tenha semente em suas mãos. Mas quando você desejar ser nutrido por Ele, você terá. Então, não importa se você se sente até mesmo como uma erva seca. O Senhor, nesta noite, Ele pode fazer com que você, como um pequeno raminho, volte a germinar. E venha dar muito fruto. E venha viver o que Ele tem para você. Se você está ouvindo esta palavra nessa noite, meu irmão, minha irmã, é porque o Senhor deu esta oportunidade a você. Então não despreze, creia que Ele vai trazer algo novo na sua vida, em nome de Jesus.